Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com o Dr. Fernando Bianchini, que é médico do esporte com residência pela Universidade Federal de São Paulo. O Fernando tem fellow e mestrado em cardiologia do esporte pela Universidade de Pádua, na Itália. É doutorando em ciências médicas pela Unicamp e foi presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte, a SPAND, de 2016 a 2018. Então, primeiramente, Fernando, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. A ideia com você hoje aqui é discutir a respeito da cardiomiopatia hipertrófica. Boa noite a todos, boa noite, João. Primeiramente, agradecer o convite de vocês, né? É um prazer não só estar participando aqui hoje, mas também fazer parte aí do grupo de medicina de excelência e espero poder contribuir aí com alguma coisinha. Ótimo. Bom, a cardiomiopatia hipertrófica é talvez o tema mais discutido e com mais controvérsia quando você fala em cardiologia no esporte, né? E aí existem vários pontos que são, às vezes, até colocar, vamos dizer que é um ponto que muito médico do esporte tem medo de se deparar, né, nessa situação. E a ideia é Uhum. discutir um pouco a respeito disso, quer dizer, entender os limites que existem nessa patologia e o que pode ser feito naquelas pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, eventualmente está acompanhando aqui com a gente, né? Então, a primeira coisa que eu queria que você me falasse é o que é a cardiomiopatia hipertrófica. Então, vamos lá. Primeiramente, é uma doença genética, né? A gente ainda não conhece todos os genes envolvidos, mas ela é uma doença genética em que no decorrer da vida a gente vai acabar expressando essa genética através de uma parede miocárdica, uma parede do coração mais espessada, né? Isso vai trazer algumas consequências, como arritmia, como isquemia miocárdica, falta sangue porque tem muita extensão para irrigar e até chegar num quadro de insuficiência cardíaca por causa dessa miocardiopatia hipertrófica. Então, é uma doença cardiológica. Em alguns levantamentos, principalmente nos Estados Unidos, é a maior causa de morte súbita relacionada ao esforço, à atividade física, principalmente quando a gente está falando de indivíduos abaixo de 35 anos, né? Então, é uma entidade que, apesar de rara, mesmo com todo o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que é uma entidade rara, mas é uma entidade que tem que ser estudada pela sua importância. Ótimo. Bom, a gente fala muito dela na cardiologia do esporte, porque depois a gente vai entrar nessa discussão, né? Porque o coração no atleta, naturalmente, ele pode hipertrofiar, assim como outros músculos, e ficar mais espesso, mas quando tem a cardiomiopatia, isso daí pode acontecer independente da prática esportiva, ou seja, pessoas sedentárias podem ter essa parede do coração espessada também. Exatamente isso. É, é, Na verdade, é uma doença que pode aparecer em qualquer indivíduo, né? Quando ela aparece num indivíduo atleta, ela pode trazer uma certa indecisão no diagnóstico. Por isso que a gente acaba estudando na cardiologia do esporte essa patologia muito, mas ela é uma doença que pode acometer qualquer um. Normalmente ela começa aí por volta da idade pós-adolescência, 20, 30 anos, começa a ter uma expressão um pouco maior aí, e daí a gente consegue fazer o diagnóstico através de medicina armada, né, com exames subsidiários. Mas é uma doença que pode acometer qualquer um, não só quem faz atividade física. Ótimo. Bom, e vamos discutir um pouco depois a respeito do diagnóstico, tudo isso, né? Mas basicamente é uma condição que a gente faz muitos exames, até procurando justamente a cardiomiopatia hipertrófica, né? Principalmente no atleta. E pode acontecer, então, quer dizer, por mais que seja uma doença genética, que a pessoa tem aquele gene já desde que ela nasceu, pode ser que ela faça um exame ali com seus 16 anos e não veja nada, com 20 anos não veja nada, e de repente com 25 anos aparece os sinais da cardiomiopatia.
Exatamente. A ideia da gente fazer, principalmente quando a gente está falando de cardiologia do esporte, de fazer os exames seriados, né? Exatamente por causa disso. Normalmente a pessoa nasce com aquele gene, mas a expressão do gene, né, a doença propriamente dita, ela não vai aparecer necessariamente ao nascimento. E ao longo do tempo, essa doença, como outras doenças cardiológicas que a gente investiga também na cardiologia do esporte, acaba tendo uma expressão um pouco mais tardia, por isso que a gente tem que ir investigando seriadamente, e isso faz com que a gente, em algum momento, faça o diagnóstico aí dessa doença. Ótimo. E quais são os sinais característicos de uma cardiomiopatia? Do ponto, assim, uma coisa é um exame sugestivo que mostra sinais da cardiomiopatia num paciente totalmente sintomático, isso pode acontecer, a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas, assim, ela chega a se tornar sintomática, ou seja, o paciente vai ter que tipo de queixa que você vai pensar, olha, pode ser uma cardiomiopatia hipertrófica? Então, esse é o grande problema das cardiopatias genéticas, e é para isso que a avaliação pré-participação esportiva serve, né? Porque na maioria das vezes, João, a gente consegue fazer o diagnóstico mesmo antes dessas pessoas terem sintomas, né? A maioria das vezes vai ser um achado de exame, quando não é atleta, ou quando é um atleta, a gente está fazendo uma avaliação pré-participação. E o grande problema é quando ela não dá sintoma, porque o primeiro sintoma pode ser uma arritmia fatal, por exemplo, né? Então, quando a pessoa já começa a ter sintomas, normalmente é um estágio avançado ou uma doença muito agressiva. Então, podem ser arritmias, pode ser sopro cardíaco no exame físico, pode ser sinais de insuficiência cardíaca, então inchaço, barriga inchada, pernas inchadas, um cansaço anormal para fazer atividade física, dor no peito. Mas volto a dizer, esses sintomas normalmente eles são mais tardios na doença, né? Até para a pessoa que não é atleta, o ideal é que a gente consiga fazer um diagnóstico mais cedo, para poder intervir mais cedo e conseguir, de uma certa maneira, frear o desenvolvimento dessa doença, né? Vamos chegar nisso, né? Bom, e a grande preocupação no caso do atleta, a gente sempre ouve aí pela imprensa casos, né, de atletas que são pessoas que todo mundo vai pensar super saudáveis, corredores, maratonistas, jogador de futebol até em nível profissional, que não imaginam que tem ali um problema no coração, né? Para essa pessoa, então, totalmente assintomática, né? Ela vai fazer uma avaliação cardiológica pré-participação. Existe algum sinal antes de chegar em exames, né? Clínico que pode te fazer esse. Quando é que você vai pensar essa pessoa, uma pessoa que pode ter uma cardiomiopatia? Eu pergunto isso por quê? Porque uma das discussões que sempre tem na medicina esportiva é até onde que a gente deve fazer essa investigação pré-participação, né? O exame clínico, é o eletrocardiograma, é o eco, é o teste de esforço, né? Então, assim, eu queria ir subindo nesses degraus. A avaliação clínica, a história clínica do paciente, ela pode já ser sugestiva de sinais de que ela tem um risco maior de ter uma cardiomiopatia? Então, como eu falei, normalmente o aparecimento de sintomas ele já está relacionado com um estágio evoluído da doença. Então, muitas vezes é difícil só pela história clínica e o exame físico a gente fazer esse diagnóstico. Uma coisa que pode chamar a atenção nossa é a história familiar. Quando essa pessoa, por exemplo, tem um familiar de primeiro grau que teve uma morte súbita antes dos 35 anos. A gente sabe que a morte pelos vasos entupidos, que a gente chama de infarto, ela acontece normalmente em pessoas acima dessa idade. Abaixo de 35 anos é muito difícil, mesmo um estilo de vida muito desregrado, levar você a ter consequências de ter um infarto. Por isso, quando a gente tem uma morte
um parente de primeiro grau abaixo de 35 anos, é muito interessante a gente tentar solucionar qual que foi a causa dessa morte. Tá? Então, o que eu considero uma morte, né, súbita? Muitas vezes na história lá, a gente tem um parente, um pai que teve um acidente de carro sem explicação, estava numa reta e capotou, sem ter batido em ninguém, sem estar fazendo curva. Isso eu considero uma morte súbita sem explicação. Se a gente conseguir investigar essa pessoa que teve a morte súbita, é um momento mais fácil, como dizia o meu professor na Itália, a hora que alguém morre é a hora mais fácil de você salvar vidas, porque você está ali com o caso índice. Então, se você descobrir naquele caso índice qual foi a causa da morte, e entre elas pode ser a cardiomiopatia hipertrófica, daí você consegue de uma maneira mais fácil fazer um screening toda familiar, toda a linha familiar, para ver se existe essa doença nos outros também e tentar prevenir daí a morte súbita. Mas é muito importante que a gente faça o exame. Então, você me falou, antes de chegar no exame, são muito poucos os recursos que a gente tem. Tanto que a diretriz de cardiologia aqui no Brasil, ela recomenda que em toda primeira consulta com o cardiologista se faça um eletrocardiograma de repouso. Então, essa discussão aqui no Brasil cai um pouco por terra, porque a gente acaba seguindo o protocolo italiano, que lá em 1900, na década de 80, começou uma avaliação pré-participação com o eletrocardiograma e conseguiu reduzir drasticamente o número de mortes relacionadas de morte súbita. E um dos motivos que eles conseguiram foi identificar essas pessoas que têm essas cardiopatias congênitas, muitas vezes subclínicas, que a gente chama, né? Então, não tem sintoma ainda, não tem nenhum grande sinal. Porque a hora que tem um grande sinal, uma grande arritmia, a pessoa descreve uma arritmia, né? Fala da sensação de palpitação taquicárdica ou a sensação de palpitação em falha, você vai investigar. Se ele tem um sopro cardíaco, ele vai ser investigado. Se ele tem um quadro de hipertensão, difícil controle, ele vai ser investigado. Mas tudo isso, na maioria das vezes, se a gente quer fazer um diagnóstico para tentar ajudar o paciente, a gente tem que, muitas vezes, investigar mesmo sem ter esses sinais, porque a hora que tem esses sinais, normalmente a doença já está muito evoluindo, né? Claro. O passo seguinte da história clínica é o eletrocardiograma de repouso. É um exame fácil, barato, disponível na maioria aí dos serviços, né? A maioria das pessoas tem acesso fácil para ele, né? Mas no caso da cardiomiopatia hipertrófica, ele tem em papel, ou seja, você consegue diagnosticar na maior parte das vezes, qual que é o risco de você fazer um eletro de repouso e passar batido numa cardiomiopatia? Então, daí a gente entra na cardiologia do esporte, porque na cardiologia geral, normalmente uma pessoa sem treinamento, sem uma sobrecarga cardíaca, mesmo que fisiológica, que leve a alterações, se aparece alguma das alterações que são indicativas de um quadro de cardiomiopatia hipertrófica, a gente já vai investigar, vai fazer um outro exame. Na cardiologia do esporte, o grande problema, eu sei que a gente vai falar mais para frente disso, mas é que o treinamento prolongado, ele gera adaptações. E essas adaptações, em alguns casos, vão gerar um conflito no diagnóstico. A gente vai ficar em dúvida se aquela alteração é só devido ao treinamento ou se tem alguma coisa a mais naquelas alterações encontradas. Então, assim, o eletrocardiograma para a população geral, ele é sine qua non para a gente poder começar a investigar um possível caso de cardiomiopatia hipertrófica. Porque as alterações que a gente encontra na população normal, elas vão ser muito indicativas de que aquilo pode ser uma doença realmente. Mas o paciente com cardiomiopatia, ele não vai ter um eletrocardiograma normal ou isso acontece?
Na medicina a gente nunca fala nunca, né, Mas João? Às vezes você habitualmente tem, você, na quando maior você parte das tem, vezes, você vai ter já um eletro, né, com alterações. existe uma sensibilidade, uma especificidade para o exame. A gente tenta, a cada passar dos anos, a cardiologia, de uma forma geral, tenta melhorar essa especificidade com novos critérios, com diferenciação, para tentar realmente, a hora que a gente partir para uma investigação mais aprofundada, partir naquelas pessoas que realmente mereçam essa investigação, para a gente não ficar fazendo exame Desnecessário, claro. à torta e direita e gastando, seja o dinheiro da pessoa, do convênio, do SUS. Ou o tempo E, dela, né? mas, assim, o que a gente tenta é se basear em critérios já muito bem estabelecidos, inclusive para cardiomiopatia hipertrófica no atleta, o diagnóstico diferencial com o coração de atleta. O que acontece normalmente? Que um profissional que não tem o costume de atender essas pessoas, a hora que vê essas alterações, que num coração de uma pessoa normal indicaria cardiomiopatia hipertrófica, acaba por pedir exames desnecessários, porque muitas dessas alterações a gente sabe que pode encontrar num coração de atleta. Ó, Então, esse é o grande problema. Mas na população geral, um eletro alterado, ele é muito indicativo de que essa pessoa possa ter algum tipo de alteração. bom, então o exame clínico é um exame pouco sensível, ou seja, a maioria das pessoas não vão ter alterações ali. O eletrocardiograma já vai mostrar alterações na maior parte das pessoas que sejam sugestivas da cardiomiopatia hipertrófica. E normalmente quando você tem um eletrocardiograma que possa sugerir uma cardiomiopatia, o exame seguinte normalmente seria o ecocardiograma, né? Exatamente. Exatamente. A gente acaba, até por questões de diretriz e de já avaliar outros parâmetros, né? Fazendo uma avaliação um pouco mais extensa, com teste de esforço, normalmente, para ver a parte de arritmias, se aparece sintomas, se tem alteração eletrocardiográfica durante o esforço, se a pessoa tem um quadro de hipertensão. Então, você acaba tendo mais informações. Mas o diagnóstico pro o exame pro diagnóstico definitivo é o ecocardiograma. Lembrar que o ecocardiograma é um examinador independente, né? A gente recebe lá algumas fotos, mas se mudou um pouquinho a posição do aparelho no tórax do paciente, aquela medida pode não significar a verdade, né? Então, o que eu sempre gosto de brincar aqui e nas aulas que eu dou, tem o seu cardiologista, seu ecocardiografista para chamar de seu, né? Eu, por sorte, tenho a minha esposa, que é ecocardiografista, foi comigo para a Itália, ficamos lá 1 ano, e ela trouxe para cá uma bagagem. Então, quando eu tenho um exame que eu estou em dúvida se aquilo pode ou não ser, eu sempre tento indicar os ecocardiografistas que eu conheço. Porque por ser um exame, não é que nem a ressonância que você pega, vê se a pessoa fez o corte no ponto certo, consegue ver a espessura exatamente da parede. O ecocardiograma, ele, por ser um exame dinâmico, a gente só receber fotos, acaba sendo... você tem que confiar na pessoa que está fazendo, mas é ele que a gente usa na prática clínica para fazer um primeiro diagnóstico. Uma confirmação diagnóstica, né? E aí, qual que é a dificuldade? Eu já vou te trazer a dificuldade e me ajudar e pedir para você me ajudar a resolver essa dificuldade, né? O atleta normalmente ele tem a parede do coração mais espessa porque ele tem um coração hipertrofiado. Pelo excesso de trabalho do coração, ele acaba ficando com essa parede mais espessa. Na cardiomiopatia hipertrófica, normalmente essa parede ela é mais espessada, ou seja, um aumento relativamente pequeno, a gente considera que seja fisiológico, né? Um aumento muito significativo, a gente considera que não é fisiológico, é a cardiomiopatia hipertrófica. Agora, tem aquele passo ali no meio do caminho que você pode falar, olha, pode ser de fato uma hipertrofia fisiológica acima do normal, como pode ser
uma cardiomiopatia que não chega a estar tão espessa assim, né? Nesses casos, o que vai ajudar para a gente diferenciar um coração normal, vamos dizer, com alterações esperadas no atleta, do coração doente? Antes, isso é o que a gente chama de zona cinzenta, né? Você tem até um valor que você considera normal, acima de um valor que você considera anormal, você fala, né, tem que investigar, mesmo se o cara for atleta de alto rendimento, e tem uma zona cinzenta ali que a gente fica entre um e outro, e é exatamente nessa zona cinzenta que a gente vai lançar a mão de alguns recursos para tentar fazer o diagnóstico correto. Mas antes disso, João, eu gosto sempre de lembrar que essas adaptações, elas precisam ter justificativa, né? Primeiro, carga de trabalho realmente alta. Ninguém faz coração de atleta treinando 3 vezes por semana de 1 hora de treino. Ninguém faz. Então, a pessoa que a gente está avaliando, ela tem que ser um atleta de alto rendimento. Tem que ter uma carga de treino intensa, pesada, para a gente levantar a hipótese de que aquilo pode ser um coração de atleta. E outra coisa que a gente vê na prática clínica é crianças muito jovens, assim, por vários anos eu fiz seriadamente clubes da base, e o que a gente vê? Crianças até 16 anos, dificilmente elas trazem uma alteração, uma adaptação de coração de atleta, porque o tempo de treino ainda é muito curto. A complacência do coração, ou seja, a habilidade que ele tem de suportar a carga que está sendo dada sem gerar nenhuma adaptação é muito alta, por ser uma criança. Então, assim, raramente você vê um coração de atleta numa criança de 14 anos. Se você pegar uma criança de 14 anos com o coração espessado, mesmo que tiver uma carga de treino importante, você tem que colocar os 2 pés atrás e analisar. Mas tudo bem. E só para antes de avançar, até para isso que você falou, acho que é uma coisa que é importante, né? Você vai pensar num coração do atleta, naquela pessoa que tem uma carga de treino elevada, geralmente já numa idade adulta, né? Agora, uma das formas de diferenciação, depois a gente vai discutir isso, nem sempre a gente precisa chegar nisso, mas é o destreinamento, né? Ou seja, o coração fisiológico ele vai regredir, ou vai perder aquele aumento da espessura quando você deixa de fazer atividade física. O coração doente, a cardiomiopatia, ele não vai diminuir, ele vai continuar espesso mesmo que você pare de fazer atividade esportiva, né? Então, acho que quando você falou, precisa ter uma carga de fato alta, ela precisa, naquele momento, estar fazendo. Ou seja, uma pessoa que tem um histórico, não, já fiz muita atividade física. Hoje não faço nada. Tá. Não. Exatamente isso. É o princípio da reversibilidade. As alterações adaptativas ao treinamento é que nem musculatura, músculo estriado. Você faz musculação, você fica com um músculo maior. Você aumenta o número de células, aumenta o tamanho das células e faz a hipertrofia. Se você parar de treinar, essas adaptações somem. Dependendo do tempo que você parar, vão sumir completamente. Para o coração é basicamente a mesma coisa. Essas adaptações, nem sempre, a depender do tanto que ele treinou e por quanto tempo, nem sempre todas vão modificar. Mas uma coisa ou outra, uma espessura vai diminuir, um tamanho de ventrículo vai diminuir, o tamanho do átrio vai diminuir com o destreinamento. Então, assim, é muito importante a pessoa ter tido um histórico e permanecer com um certo histórico de treino. Se ele já tem aí 6 meses, 1 ano sem treinar, daí aquelas adaptações você já vai pensar em algo fixo, não seja uma adaptação ao treinamento, entendeu? Lembrar que destreinamento, cara, eu já tive alguns casos, poucos, graças a Deus, que eu tive que destreinar, mas é uma das coisas mais difíceis da nossa prática, né? Porque normalmente eu estou lidando com... Eu já tive em atleta profissional e atleta amador. Atleta amador, se a pessoa tiver um pouquinho de consciência, é um pouco mais fácil. Mas o profissional, a gente está falando da profissão dele, né? É o ganha-pão dele.
Então, eu tô dizendo para ele ficar 6 meses sem trabalhar para a gente ver se tem um diagnóstico ou não. Então, normalmente, o destreinamento é o último passo de tudo que a gente pode fazer para tentar fazer esse diagnóstico diferencial. Então, respondendo agora para você, quando está nessa zona cinzenta, e muitas, assim, eu já peguei atleta até fora da zona cinzenta que eu faço toda essa avaliação. Porque, como eu disse, eu estou diante de um profissional. Eu não vou fazer um diagnóstico sem ter a certeza absoluta de que aquilo é realmente uma cardiomiopatia hipertrófica e que, a partir desse ponto, eu vou falar para ele que o melhor é ele. Infelizmente, é isso que a gente tem hoje. Eu sei que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente também, mas é isso que a gente tem hoje. Se a pessoa tem um diagnóstico de miocárdio hipertrófico, vai ficar, a priori, afastado de qualquer atividade profissional com esporte. Mas, enfim, o que eu vou usar? História clínica. Então, a ausência de sintomas, ela é sine qua non, ela é muito necessária, porque a adaptação ao treinamento não gera sintoma. Essa é a primeira fase, não gera disfunção nem sintoma. Então, o coração tem que estar, por mais que tenha uma adaptação geométrica, a função do coração tem que estar normal. Então, fração de ejeção normal, ele não pode ter alteração da movimentação de parede. Daí eu vou lançar a mão do ecocardiograma para isso. Muitas vezes eu vou lançar a mão também da ressonância, porque na ressonância, além de ver tudo isso que o ecocardiograma vê, eu ainda consigo ver o que a gente chama de realce tardio, né? O que acontece no coração quando ele tem miocardiopatia hipertrófica, e não é só adaptação ao treinamento. A gente vai ter o que a gente chama de realce tardio. O que acontece? A gente injeta um contraste em que ele entra passivamente na célula e ele só consegue sair ativamente. Então, para ele sair da célula, a célula tem que estar viva. Se ele não sair, significa que aquilo lá onde ele ficou provavelmente é uma fibrose, é uma cicatriz. Então, se o coração dessa pessoa tiver muito realce tardio, significa que tem muita fibrose, tem muita cicatriz. E isso normalmente é indicativo de diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica. A gente tem algumas séries de trabalho mostrando que o atleta de endurance, principalmente, ele pode fazer também, mas é um padrão diferente e normalmente não é patológico. Mas tem um realce tardio, pode ter. Mas marcadamente, com realce tardio, característico, daí a gente vai pensar em miocárdio hipertrófico. Outra coisa que a gente vai fazer é, já num passo um pouco mais avançado, quando a gente ainda fica com dúvida se tem o diagnóstico ou não, a gente pode lançar a mão da genética. A genética tem um grande problema. A gente tem hoje capacidade, a gente conhece cerca de 70% dos genes que são, que fazem a miocardiopatia hipertrófica, mas 30% das pessoas que têm o diagnóstico, a gente ainda não consegue identificar qual é o gene responsável. Então, fazer genética, se ela vier positiva, ela me ajuda. Porque daí, num caso que está borderline, que eu estou em dúvida diagnóstica, eu faço genética e vem genética para miocardiopatia hipertrófica positiva, daí eu vou fechar o diagnóstico daquilo como miocardiopatia hipertrófica. Agora, numa pessoa que está no diagnóstico incerto, faz a genética e a genética vem negativa, e daí eu não excluo a doença. Então, a genética ela é perigosa, porque na hora que a gente vai pedir, tanto para o paciente quanto para o atleta, a gente tem que deixar muito claro essa relação. E ela só vai ajudar se vier positiva. Se ela vier negativa, ela não exclui a doença, porque existe uma porcentagem de pessoas que eu ainda não consigo. E daí fiquei em dúvida fazendo tudo isso. Eu tive 2 casos já, João. Um atleta profissional de futebol e um triatleta amador. E eu tive que lançar a mão, daí sim, do destreinamento. Daí a gente espera, destreina, tira o máximo de carga possível. É difícil muitas vezes tirar tudo, toda a carga de treinamento, mas a gente tenta reduzir ao máximo possível.
deixar, assim, o meu triatleta, por exemplo, eu deixei ele fazendo caminhada, eu encontrava ele lá na Lagoa do Taquaral, que é o nosso Ibirapuera aqui de Campinas, eu encontrava ele caminhando, ele falava, doutor, eu tô só caminhando, só caminhando. Porque a pessoa vive o esporte, né? E de repente você fala para ela, não pode mais. Então eu deixava ele fazer alguma coisa, mas ele ficou 4 meses sem treino nenhum e teve um retorno do coração à normalidade. Então aquela espessura do coração que estava ali na zona cinzenta, eu não sabia se era miocárdio hipertrófico ou se era adaptação ao treinamento, a hora que eu destreinei, ela voltou para uma faixa de normalidade. Então aqui o átrio, o ventrículo, todos diminuíram. Então aquilo fez eu fechar o diagnóstico de adaptação do chamado coração de atleta e eu liberei esse atleta. Já o futebolista não. A gente fez o destreinamento, com eles é mais difícil ainda fazer destreinamento, porque eles precisam continuar alguma atividade dentro do clube, né? Lembrar que ele é um assalariado, está ali recebendo, e se a gente pode incorrer até em processo jurídico se eu tirar totalmente a atividade dele dentro do clube. Então eu fiz um destreinamento durante 4 meses. O atleta não era nosso, era um atleta emprestado. No final do contrato dele, que deu esses 4 meses, refizemos os exames, não teve nenhuma alteração das alterações que ele tinha. Ele tinha genética negativa também. E ele voltou para o clube dele. A gente passou, o cardiologista do clube já tinha esse histórico, né? Ele deixou mais 2 meses treinando, repetiu os exames e não teve nenhuma alteração. Daí a gente fechou o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica e encerrou a carreira dele ali naquele momento. Ótimo. Ainda só para finalizar em relação ao diagnóstico, né? Tem pessoas, eventualmente, com algum familiar de primeiro grau, como você disse, quando tem algum caso, índice na família, você acaba investigando outras pessoas e eventualmente você pode achar algum achado, né? Mas eventualmente você faz até o eletrocardiograma, você faz tudo isso e está normal ainda, né? E aí você faz um diagnóstico através do teste genético, né? Então o teste genético pode ser positivo numa pessoa que não tem nenhum outro achado, nem de eletrocardiograma, nem de ecocardiograma, nem de nada ainda, né? Talvez ela venha a se manifestar isso daí um pouco mais tardiamente. Qual a utilidade de você ter esse diagnóstico? Ou seja, uma pessoa que geneticamente é positiva para cardiomiopatia hipertrófica, mas que não tem o fenotipo, ou seja, as alterações características da doença. É exatamente o que a gente chama de genética positiva e fenótipo negativo, né? A pessoa tem o gene e normalmente fez esse screening porque alguém da família teve a morte súbita e teve o diagnóstico, ela tem o gene, mas não tem nenhuma repercussão ainda no coração. Se for uma pessoa normal, a gente vai continuar o acompanhamento, às vezes anual, a depender das alterações achadas, às vezes um pouco mais próximo, semestral, para ver se em algum momento ela vai identificar aí ter toda uma educação para a presença de sintomas, para observar se tem arritmia, se tem sensação de arritmia, mas vai fazer um acompanhamento um pouco mais de perto. Quando a gente fala de atleta, daí ainda existe uma dicotomia, né? O mundo já foi muito mais centralizado nesses 2 países, né, Estados Unidos e Itália, em relação à avaliação pré-participação, uso ou não de eletro. E um dos pontos em que há uma discordância é exatamente nesses casos, em que você tem um atleta com genética positiva sem o fenótipo, né? Sem nenhuma alteração anatômica ainda da doença, sem nenhuma expressão da doença. Os americanos dizem que essa pessoa pode continuar fazendo atividade física, mesmo competitiva, apesar disso estar na diretriz. Muitos norte-americanos, médicos norte-americanos de muitos países, nem sempre seguem a risca, mas é isso que a diretriz americana diz, que
quem tem a genética e não tem a doença ainda, a expressão da doença pode continuar fazendo atividade física, mesmo competitiva, enquanto os europeus, baseados na experiência italiana e no experts italianos, eles dizem que não, genética positiva é igual a doença agora ou doença no futuro. Então, essa pessoa não pode fazer atividade física competitiva. Eu nunca tive um caso para te dizer o que eu faria. Eu penso que eu iria discutir muito. Essas decisões, elas não podem ser tomadas. A gente hoje vive uma situação, né, em que o médico vai decidir tudo isso, né? Sou eu que vou falar se a pessoa pode ou não pode. Na verdade, tem que ser uma decisão compartilhada. O atleta, o médico do clube, os familiares, isso tem que ser, principalmente nessas situações, ele tem que saber o que significa, mas nem sempre a gente vai barrar. Mas é muito difícil. Normalmente eu sou contratado do clube, né? Eu não sou contratado do atleta. Então eu tô ali para falar para o clube se existe um risco maior ao contratar aquele atleta. E um o clube pode optar por não querer contratar, entendeu? Bom, e ainda em relação a exames, acho que de diagnóstico, para fazer o diagnóstico da cardiomiopatía hipertrófica, acho que a gente explorou bem, né? Agora, você já entrou um pouquinho nesse assunto, mas eu queria falar do teste de esforço cardiopulmonar, ou teste ergométrico ou teste ergospirométrico, né? Esse teste, ele não, você já falou, ele não é um teste diagnóstico, ou seja, você não vai fazer o diagnóstico da cardiomiopatía hipertrófica pelo teste de esforço, né? Mas ele pode ajudar a entender um pouco as repercussões da doença, uma vez que você tenha fechado o diagnóstico, né? O que você pode ver de alterações nesse exame? Na verdade, eu vejo duas linhas aí de raciocínio quando a gente está pensando em teste de esforço. O primeiro deles é exatamente investigar algum dos critérios, porque a gente tem alguns critérios que a gente usa para falar se aquela miocardiopatia hipertrófica ela tem um risco aumentado, pouco aumentado ou muito aumentado de vir a ser uma morte súbita, de ser o gatilho para a morte súbita. Então, o teste de esforço, nesse momento, serve para isso, porque uma das possibilidades apesar de não ter uma espessura muito grande, não tem um realce tardio muito importante, não tem obstrução da via de saída, não tem um septo maior que 30 milímetros, não tem história de morte súbita na família, mas ele faz um teste de esforço e pipoca um monte de arritmia ventricular, de várias formas, mais complexas, menos complexas. Esse indivíduo, ele é um indivíduo de alto risco para morte súbita, exatamente porque a gente tem um substrato anatômico, que é a doença, e tem uma arritmia complexa. Então, esse cara eu preciso enxergar ele de uma forma diferente. Muitas vezes eu vou lançar a mão do CDI, né, do desfibrilador implantável, para evitar que aquilo se torne uma morte súbita. Então, o primeiro ponto é o teste de esforço com essa ideia. O segundo basicamente, para arritmia, eu posso ver capacidade física, o teste de esforço normal, sem a máscara, um teste ergométrico tradicional, eu consigo inferir a capacidade física, porque vai me ajudar também a saber risco de morte súbita, saber se ele realmente é um atleta, ver qual que é a resposta pressórica durante o esforço, e se ele tiver num esforço, fazendo um esforço máximo, a pressão sistólica, ao invés de aumentar, a partir de um ponto ela cai, ou a frequência cardíaca cai, isso me chama atenção para um paciente de mais alto risco. Então, eu vou usar o teste de esforço mais para estratificar o risco daquele paciente. E quando a gente fala no cardiopulmonar, a gente tem toda essa informação, mais a informação de como que eu vou poder orientar a atividade física. Porque o fato de ter o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica não significa que eu não posso fazer nada. Às vezes, hoje, apesar de na literatura já começarem a ter uma ideia de
de flexibilizar a proibição de esporte competitivo com miocardite hipertrófica, o pai da miocardiopatia hipertrófica, que é o professor Jonathan Myers, agora me fugiu o nome, daqui a pouco bem. É um professor americano que é o mais estudioso da miocardiopatia hipertrófica. Ele fez um edital na última diretriz falando que talvez a gente esteja exagerando, tirando uma pessoa profissional, porque tem o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica sem nenhum fator de risco para morte súbita. Então, ele não tem um septo muito grande, ele não tem obstrução da via de saída, ele não tem arritmias, ele tem um VO2 alto, ele não tem uma resposta pressórica alterada. Será que essa pessoa a gente deve tirar mesmo ou não? Ele faz essa reflexão de que talvez a gente deva flexibilizar isso. Mas, no final, eu já vou te alertando, João, no final desse mesmo edital, ele mesmo fala, por enquanto, o que a gente tem é diagnóstico é igual a não aptidão para esportes competitivos. Então, apesar de tudo isso, a gente acaba deixando ele de fora com o diagnóstico, mas não significa que ele não possa fazer nada. E que uma pessoa normal que teve o diagnóstico e queira começar um programa de atividade física, não significa que ele não possa fazer nada porque ele tem o diagnóstico. A gente vai ter que fazer essa estratificação de risco e daí, com o teste cardiopulmonar, eu vou conseguir definir exatamente as faixas de treino, ver aonde que ele fica mais ácido, que é uma coisa que eu quero evitar nas pessoas que têm cardiopatia, e ver onde que eu vou definir os limites para ele treinar com uma certa segurança. Ótimo. Bom, a cardiomiopatia hipertrófica, então, ela não tem nenhum tratamento específico, né? O que você faz é tratar as repercussões da doença, né? E a atividade física, ela ajuda na melhora do funcionamento do coração quando a gente está pensando em um médio ou longo prazo, né? Ela aumenta o risco imediato para eventos cardiovasculares, mas ela vai ter um benefício já de médio e longo prazo. Então, acho que é um pouco dentro disso que você está fazendo essa discussão de avaliar até onde que aquele atleta, de que aquela pessoa, né, que está com a cardiomiopatia pode ir. Então, como é que você recomenda? Porque você fala assim, não deve fazer uma atividade competitiva, mas isso é muito variável, né? Até isso é uma crítica que eu coloco até muitas vezes, no sentido de que é a mesma coisa, lesão de ligamento cruzado anterior, quando que você volta para o esporte? Se a pessoa faz xadrez, ela pode voltar, né? E xadrez é um esporte. Para o futebol, não. Agora, o levantamento de peso pode, quer dizer, que tipo de atividade que traz maior risco para essas pessoas com um diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica e qual que é a recomendação geral? Porque elas têm medo, né? Muitas dessas pessoas, elas têm medo de fazer a coisa e acaba adotando uma vida sedentária. É exatamente isso. Então, assim, a gente não pode fazer um diagnóstico e sepultar aquela pessoa a nunca mais fazer atividade física. Hoje em dia a gente tem muito tratamento para as pessoas que já têm sintomas, então colocação de CDI para arritmias, anticoagulante para evitar que tenha coágulo indo para a cabeça, fazendo AVC, antiarrítmicos. Tudo isso vai ajudar essas pessoas que têm essas alterações secundárias ao diagnóstico para não ter. Tem uma medicação que está ainda, se eu não me engano, é fase 3 de pesquisa, mas está mostrando resultados muito promissores, que é uma medicação que se mostra capaz de reduzir a espessura da parede miocárdica. Tá. É um inibidor de miosina. Eu não vou falar o nome da medicação, porque é só um laboratório que vende, e eu não sou patrocinado por eles, nem se eu fosse. Mas, enfim, quem sabe essa medicação, a gente ainda não tem os resultados. Será que ela diminui a espessura e também diminui o risco
de, por exemplo, uma arritmia, a gente não sabe ainda. Então, pode ser que essa seja uma medicação inovadora aí para o futuro, mas ela ainda está em fase de pesquisa, é uma fase final, a gente já viu em congressos os resultados, mas ainda está na fase final de pesquisa. Em relação ao que fazer com esse paciente, e daí, assim, uma questão de educação do paciente, ele tem que saber do diagnóstico dele, ele tem que saber quais são as consequências, quais são os sintomas, quais são os riscos, e mesmo diante de tudo isso, ele e preferencialmente um familiar próximo mostrem o desejo de continuar a atividade física, é nesse momento que entra o papel do médico do esporte, né? Esses são os pacientes que os cardiologistas me mandam aqui em Campinas. Porque quando é paciente tranquilo, que quer fazer atividade física, eles mesmos acabam se virando. Eles me mandam quando é um caso complicado, de uma pessoa que tem uma alteração importante, mas quer continuar fazendo atividade física. E daí o teste cardiopulmonar vai entrar muito bem para essa pessoa, porque daí eu vou conseguir definir, através do teste cardiopulmonar, quais são as zonas de treino que essa pessoa vai ter que respeitar para colocar em risco menor aquela atividade, né? Então, a gente sabe, o que a literatura traz é que a atividade física é segura para essas pessoas, mesmo os pacientes com CDI, ou seja, que já tem um quadrarritmo e tem um desfibrilador, caso tenha uma arritmia potencialmente fatal, a atividade física não aumentou o número de choques, não colocou o paciente em risco. Então, tudo isso mostra que a gente tem sim que prescrever atividade física mesmo para essas pessoas, né? Independente do diagnóstico, a não ser que ele tenha um quadro muito importante de risco de morte súbita, e daí a gente vai analisando individualmente cada um. Ótimo. E bom, então, quer dizer, essa avaliação, vale enfatizar que a gente falou muito de esporte aqui, mas essa avaliação ela deve ser feita para qualquer pessoa com diagnóstico, né? Porque mesmo pessoas sedentárias, elas podem ter uma arritmia quando faz um esforço maior, e ela vai fazer esforço maior mesmo sem ser um atleta, né? E aí você identifica que é uma pessoa de maior risco, e aí não basta, muitas vezes, tirá-la do esporte. Você pode ter que ter outras formas de controle, e uma delas é o desfibrilador implantável, que, para quem não entende, quer dizer, é um aparelhinho que, uma vez que você entra numa arritmia potencialmente fatal, ele vai te dar um choque como um choque que é feito quando uma pessoa está em parada cardíaca, só que é um aparelho que está dentro do interno, né? E aquilo lá, de alguma forma, vai reverter a arritmia, né? Lembrar, por exemplo, não, desculpa te cortar, mas porque algumas pessoas podem associar, por exemplo, aquele jogador europeu que teve uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca em campo, foi atendido, foi para o hospital, fizeram uma avaliação, ele recebeu um CDI e voltou a jogar. Também é algo muito novo, né? A gente permitir que uma pessoa com CDI volte ao esporte competitivo. Mas nesse caso, ele não teve um diagnóstico anatômico. Então, foi feito todas as avaliações possíveis e imagináveis, genéticas, e não foi encontrada nenhuma doença subjacente, a não ser a arritmia que levou à parada. E daí, como ele não tem um substrato para aquela arritmia ter acontecido, foi permitido que ele coloque um CDI e volte a jogar. Eu, sinceramente, eu acho que eu não teria essa coragem. Mas foi opção dele, ele optou por voltar a jogar, mas foi só por causa disso. Se a gente tem um caso de miocardiopatia hipertrófica que precisou do CDI, certamente a gente não vai liberar ele para fazer atividade competitiva, mas a gente tem que fazer ele fazer alguma atividade física, porque a gente sabe que o sedentarismo mata também. Então, a gente não pode, como eu falei, sepultá-lo a ter uma vida de sofá, porque daí ele não vai morrer pela miocardiopatia hipertrófica, mas vai morrer de infarto, porque
não vai ter uma vida ativa. Ótimo, Fernando. Eu acho que, infelizmente, né, para a gente, quem chegou até aqui, acredito que tenha trazido mais informações negativas do que positivas, né? Infelizmente, atualmente, ainda a saída de um esporte competitivo é a recomendação. Claro, existem algumas discussões, mas ainda é essa a recomendação para qualquer paciente com cardiomiopatia hipertrófica, né? Talvez tenha ajudado no sentido de entender que, olha, não, esporte não competitivo, tá, o risco é menor, né? Ainda existe um risco, mas é um risco menor, e aí o custo-benefício tende a ir mais para permitir a fazer, a não ser em casos mais extremos, aí nesse caso mais extremo você vai usar o desfibrilador implantável, né? Mas, enfim, acho que essa é a realidade que a gente tem hoje. Acho que é importante ter essa posição, porque é muito comum, ainda mais com redes sociais, a ideia de que, olha, não, talvez possa, talvez. E você querer estimular um atleta de alto rendimento a voltar para o esporte competitivo. Se ele tem uma mínima chance de alguém falar, olha, não, isso aqui pode, não ser, pode ser permitido, vão voltar, né? E aí o risco, de fato, ainda existe. Eu queria só terminar, eu ficaria a noite inteira falando só desse assunto, mas terminar com uma reflexão que eu aprendi lá na Escola Paulista de Medicina, com os nossos professores da medicina esportiva, que assim, se for ver percentualmente, uma pessoa com diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica sem nenhum fator de risco para morte súbita, a chance dela morrer por uma morte súbita é muito pequena, se comparado com o normal. É muito pequena, estatisticamente, mas aumenta a chance dela ter uma morte súbita relacionada à atividade física. Em contrapartida, se uma pessoa vai lá querer escalar o Everest sem oxigênio, a chance dele morrer é muito maior do que essa pessoa que tem miocardiopatia hipertrófica diagnosticada. E a gente autoriza. Se a gente fizer os exames e estiver tudo normal, a gente fala, pode ir. Então, assim, nós, como sociedade, nós precisamos repensar essa proibição, né? Eu acho que o nosso papel seria diagnosticar, informar a pessoa e a pessoa decidir o que faz com aquilo. Mas, infelizmente, a estrutura que a gente tem hoje é para isso que é encaminhado, para a gente fazer o diagnóstico e retirá-lo da atividade competitiva, muitas vezes porque, como eu falei, o médico que faz esse diagnóstico e faz essa proibição, ele está ali contratado pelo clube, não pelo atleta, né? Então, eu acho que a gente tem, como o Barry Maron, que é o professor americano que eu esqueci o nome, como ele mesmo disse, eu acho que a gente tem que ter essa reflexão, mas a gente precisa de toda uma estrutura jurídica, educacional, médica, para conseguir fazer essa mudança, né? Não adianta nada eu pensar assim, daí eu libero, a pessoa tem um mal súbito e os familiares vêm em cima do clube, vêm em cima do médico para questionar. Então, a gente precisa de uma estruturação para que isso aconteça. Eu não sei se acontece no futuro, mas a minha reflexão no final ficaria assim. Tá, acho que só para colocar aqui, para não ter risco de ter um mal entendido aqui, né? Quer dizer, essa pessoa mesmo é uma pessoa que a gente considera de baixo risco, ela tem um risco aumentado em relação ao resto da população, mas existe essa discussão de até onde, de fato, a gente precisa restringir ela. Mas isso é para pessoas que têm um diagnóstico e têm um baixo risco, né? Ou seja, que não tem alterações de risco em exame, tudo. Então, assim, não para grande parte dos pacientes com cardiomiopatia que tem alterações, por exemplo, do eco, uma parede mais espessada do que a média, isso não é um paciente de baixo risco e esse paciente, de fato, não tem discussão, né? Exatamente. Tem que ser estratificado e após a estratificação, daí sim que você vai conhecer a realidade. Outra coisa que você falou lá que eu deixei passar, que você falou, o que é competitivo, né? Eu conheço muito amador que é mais competitivo do que muito profissional. E digo mais, os triatletas, eles treinam
o que os profissionais treinam e trabalham enquanto os profissionais descansam. Então, a carga de estresse de treinamento é muito maior. O que eu uso aqui como parâmetro, João, precisa de um atestado, precisa de um carimbo, uma assinatura de um médico falando que você pode ou não. Isso vai fazer você ter que passar pelo meu screening. Se essa pessoa com o diagnóstico for informada e mesmo assim quiser sair para dar uma corrida no parque, a gente não vai ter controle. Então, meu papel é educacional nesse caso. Falar, ó, você tem esse diagnóstico, vai fazer isso, isso e isso. O que ela vai fazer com essa informação, muitas vezes a gente não vai conseguir controlar. Mas precisou de um atestado médico falando que pode ou não pode, e daí, hoje, vai receber um não pode, infelizmente ainda, mas essa a realidade. Ótimo. Bom, Fernando, eu queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e contar com você em outras discussões aqui. Acho que trouxe bastante luz aí para quem recebeu, infelizmente, esse diagnóstico, né? É isso aí. Lembrar que a gente salvou uma vida. Fazendo o diagnóstico de maneira precoce, a gente consegue salvar vidas, apesar de ser um diagnóstico impactante. Boa noite, agradeço mais uma vez o convite aí. Obrigado mais uma vez.